Olá, estamos de volta para mais um boletim nessa reta final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou Ronaldo Dias e você está no canal On Run, o canal dos corredores. Estamos chegando à fase final dos Jogos Olímpicos e a delegação brasileira poderá se tornar a melhor delegação de todos os tempos. Até então, o nosso melhor resultado foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistando 19 medalhas. E esse ano, apesar de todos os contratempos, realizado em função da pandemia, alguns atletas inclusive adaptando locais de treinamento, mesmo assim o Brasil tem chances aí reais de se tornar a melhor delegação de todos os tempos, conquistando mais de 19 medalhas nessa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Certamente amanhã eu voltarei aqui para fazer o nosso penúltimo boletim e trarei essa novidade para vocês, dizendo que o nosso país conquistou aí o maior número de medalhas em uma edição de Jogos Olímpicos. E como é que foi a noite do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Na última noite nós tivemos a participação aí do Darlan Romani no arremesso do peso. O Darlan foi quarto colocado no arremesso do peso, veio mantendo inclusive os principais resultados. Ele já vinha com resultados que o qualificava a estar primeiro na final olímpica e segundo numa briga assim, muito próximo por medalhas. Darlan melhora a sua colocação, no último Jogos Olímpicos no Rio ele foi quinto colocado, e nessa edição ele ficou em quarto lugar na prova do arremesso do peso. Só um detalhe muito importante, o Darlan nesse período de pandemia passou por muitas dificuldades, passou por um processo cirúrgico, teve o problema da Covid, então teve que ficar afastado um tempo em relação aos seus treinamentos, teve o centro de treinamento onde ele realiza lá as suas atividades fechado. O Darlan acabou improvisando, adaptando num terreno próximo da sua casa, um setor do arremesso do peso para poder dar continuidade nos seus treinamentos, focado nessa possível medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E também teve um outro contratempo que foi a ausência do seu treinador, que é um cubano, uma das referências aí na prova do arremesso do peso, que voltou para Cuba para rever os seus familiares e não pôde retornar ao Brasil em função da pandemia. Então o Darlan Romani passou realmente por muitas dificuldades. Independente das dificuldades, ele conseguiu se concentrar, focar, manter os seus treinamentos e simplesmente é o quarto melhor do mundo em uma prova onde nós tivemos um americano arremessando acima de 23 metros, batendo aí o recorde mundial, ele que é o atual recordista mundial, o segundo americano também arremessando muito forte, e o neozelandês que acabou ficando aí em terceiro lugar. Independente disso, fica aqui o nosso agradecimento ao Darlan Romani pelo seu excelente resultado no arremesso do peso. Outra prova que nós tivemos foi os 20 km de marcha atlética, que aconteceu agora às 4h30 da manhã. O Caio ficou top 15, nossos parabéns ao Caio Bonfim, que foi o nosso representante aí na marcha atlética, ele que é um dos melhores do mundo, esteve sempre aí top 5 nos principais campeonatos, foi medalhista em campeonato mundial de marcha atlética, e terminou aí top 15 nessa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ontem também foi a vez do revezamento, tanto 4x100 masculino como 4x100 feminino. Conseguiram correr muito bem na noite de ontem, mas não conseguiram passar para a fase final das provas do revezamento, tanto masculino quanto feminino. No feminino, o que eu senti foi realmente uma dificuldade de ter tido mais competições de revezamento, para que elas pudessem se entrosar, para que elas pudessem estar correndo mais vezes, aí, competindo mais vezes a prova do revezamento. E a gente sabe, quem é atleta, quem já foi atleta ou quem participa aí das competições, sabe o quanto é importante você participar das competições para pegar ritmo de competição, diferente das demais provas, onde o calendário foi um pouquinho mais fácil, onde tiveram mais provas acontecendo na Europa, acontecendo nos Estados Unidos, mas o revezamento elas realmente competiram um pouco, e isso acabou dificultando um pouquinho esse entrosamento, especificamente no que diz respeito às competições de revezamento. No masculino, eles acabaram correndo super bem, fazendo o melhor tempo do ano, mas também não foi suficiente para passar para a final, só lembrando que os dois revezamentos, tanto o masculino quanto o feminino, já foram medalhistas aí em outras edições dos Jogos Olímpicos. E vamos agora para a nossa agenda de sexta-feira, para você ficar ligado aí torcendo para os brasileiros. Então amanhã, às 4h30 da manhã, teremos os 20 km marcha atlética, dessa vez para as meninas. Cabe a sua torcida aí para a Érica Senna, também uma das referências da marcha atlética, recordista brasileira, ou seja, a melhor atleta do país, estará em ação na marcha atlética nessa madrugada. Às 9h da manhã, nós teremos a prova dos 5.000 metros rasos masculino. Aí só um detalhe para vocês, na prova dos 5.000 metros rasos, o nosso último representante foi Adalberto Batista Garcia. E às 9h50 será a vez do 1.500 metros feminino final. Cabe a sua torcida para a atleta Sifan Hassan, a holandesa que vai tentar ganhar aí na mesma edição dos Jogos Olímpicos, a prova dos 1.500, 5.000 ela já foi campeã olímpica e dos 10.000 metros que vai acontecer aí no último dia de realização do atletismo em Tóquio. E a maratona encerra os Jogos Olímpicos e a equipe brasileira vai completa com 3 atletas.
Cabe a sua torcida aí para o Daniel Nascimento, o Daniel Chaves e o Paulo de Paula. Os 3 atletas já estão em Tóquio, já estão treinando lá, fazendo seu processo de aclimatação, essa parte que a gente fala, né, de finalização aí da preparação rumo à maratona. Cabe a sua torcida para os brasileiros na última prova do dia, a prova que encerra os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estão gostando dos nossos boletins? Tem acompanhado aí o nosso site, falando especificamente sobre as corridas, em especial as corridas de fundo? Se você quiser mais informações, quiser saber os resultados, em especial dessas provas aí dos 3.000 obstáculos até a maratona, dê uma passadinha lá no nosso site. Você terá não só essas informações relacionadas aos resultados desses atletas, mas principalmente conhecer um pouco mais sobre a história desses atletas. Não só os atletas que estão hoje nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas principalmente os grandes atletas que representaram o nosso país em outras edições dos Jogos Olímpicos. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até amanhã às 19 horas em mais um boletim aí sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio.